Olá, olá, olá! Sua nova amiga do YouTube voltou e voltou falando de um assunto polêmico. Cliente que marca e não vem. O que que você faz com esses clientes, pelo amor de Deus? Fica comigo até o final, que eu vou falar para você vários pontos do porquê que isso acontece. Também vou te dar dica para você driblar essa situação e não endoidar, Ju, tá? Mas, antes de qualquer coisa, você já sabe, se inscreva no meu canal, dá like no meu vídeo para você não esquecer. Comenta aí alguma coisa que você quer ver aqui, o que você está achando da nossa maratona do YouTube e compartilha, né, com seus amigos. Não custa nada você compartilhar uma dica a mim, tá? Então vamos para o vídeo de hoje, que é sobre clientes que agendam e não aparecem. Ai, meu Deus, isso aí é um problemão, tá? Eu já tive muito problema com isso, nesses quase 9 anos de estrada. Isso é uma coisa muito difícil, porque a gente marca cliente contando muitas vezes com aquele dinheiro para poder pagar uma conta de água, pagar um gás, pagar uma coisa, e a cliente não vem, não aparece, não fala nada, some, até bloqueia, né, a gente. Isso é muito difícil, é uma situação complicada, mas não é o fim do mundo, não é para você pegar isso como um problema para você e falar assim, ai meu Deus, por que que isso acontece só comigo? Porque não é só com você que acontece, tá? Então vamos lá. Quando isso acontece, tá? Que não é uma coisa comum, mas é normal, tá? Então não acontece assim com muita frequência, mas é normal acontecer, tá? Pode ser por vários motivos, tá? A gente marcou, não veio, ela não tem o hábito de não comparecer, mas ela não compareceu, não avisou. Mas pode ter sido uma emergência. Ai, já aconteceu muito. Cliente que bateu o carro, o filho passou mal, o marido passou mal, aconteceu algum acidente, alguma coisa que é justificável, tá? Tem o problema de falta de compromisso do cliente? Tem. Mas, quando você identificar que o problema é falta de compromisso do cliente, você vai saber, porque geralmente, quando o problema é falta de compromisso, sempre vai ser as mesmas clientes ou os mesmos clientes que vão agir dessa maneira, tá? Então, você vai identificar quando é uma coisa que é da pessoa. A pessoa não, ela não tem compromisso com ninguém. Então, se ela não tem com você, ela não vai ter com ninguém, tá? Um outro ponto que pode acontecer é alguma dificuldade financeira que aconteceu naquele momento. Então, por exemplo, ela marcou com você ontem para ser atendida hoje. E aí, hoje de manhã, o gás dela acabou, né? E ela, ou ela vai ser sincera com você e vai dizer: Olha, meu amor, desculpa, eu não vou conseguir ir porque meu gás acabou, eu tenho que comprar outro e tal. Ou ela vai se sentir envergonhada e não vai falar, né? Então, é uma dificuldade financeira momentânea porque foi uma emergência financeira que aconteceu naquele dia que impediu ela de ir até você, tá? Ou o que está acontecendo bastante, pelo menos na parte de cílios, tá? Na parte de unha e cabelo, eu não sei, mas de cílios eu posso falar com mais propriedade. É que tem muita blogueira falando mal de extensão de cílio, né? E aí a cliente foi, marcou com você porque ela quer muito fazer extensão de cílio, ela nunca fez. E aí ela começa a rolar lá os stories dela e ela pega uma meia dúzia de blogueira falando, pensando de cílio cega, que a pessoa fica com o olho roxo, que o olho vai cair, não sei o que, não sei o que. E aí ela desiste por medo, mas também não vai te falar porque ela vai ficar envergonhada, tá? De desmarcar, caso ela seja uma pessoa comprometida e goste das coisas muito certinho. Então, o que que acontece? Podem ser inúmeros fatores para o cliente fazer isso, mas o ponto principal é que às vezes você vai ter uma cliente que sempre foi certinha e isso vai acontecer em algum momento ou outro por conta de uma emergência. Mas o meu alerta para você é quando você pegar uma cliente que faz isso sempre. Você vai saber quem que é cliente que faz isso sempre. Nesses casos, eu sempre gosto de deixar assim, uma informação dentro do WhatsApp Business. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma parte que você consegue etiquetar. E aí você consegue identificar esse tipo de cliente para que você cobre um sinal dele, tá? Porque muitos profissionais que trabalham com agenda acabam
cobrando o sinal, às vezes até metade do valor, por conta disso, tá? O que é importante? Não generalizar. Por que eu vou falar isso? Por experiência própria, tá? Porque eu tive uma fase de assistência civil que eu atendia muita gente por dia, era muita gente mesmo. E qualquer pequeno atraso acabava com tudo, todo o resto da agenda, desestruturava tudo. Eu ficava muito tempo sem comer, muito tempo sem ir ao banheiro. Isso gerava muito estresse, então eu já combati fogo com fogo. O que isso significa, Dani? A gente estava atrasada, gerava um transtorno enorme, porque a cliente que estava atrasada chegava e eu ia atender a outra que tinha chegado no horário. E aí isso gerava um conflito, isso gerava um estresse, então eu já combati fogo com fogo de discutir diretamente com o cliente. Isso também não te leva a lugar nenhum, porque não vai adiantar. Porque para muitas pessoas, por melhor que você esteja fazendo o seu papel, a culpa vai ser sempre da profissional. Mesmo que naquele momento meu subconsciente sabia que eu estava dando o meu máximo para atender o máximo de pessoas possíveis, porque a demanda era muito alta na época, e eu estava dando o meu melhor. Sempre que ou eu falava que não dava para atender por conta do atraso, ou não atendia mais, a culpa era sempre minha. E isso gerava mais atrito ainda, porque eu ficava entre a cruz e a espada. Ou eu atendia a pessoa que estava atrasada para não perder a cliente, ou não atendia para atender a outra que tinha chegado no horário. E aí, né, alguma delas você ia decepcionar. Então, no final das contas, eu sempre acabava decepcionando alguém. E no final das contas, eu que trabalhava 12, 14 horas por dia, ainda saí como ruim na boca de muita gente, tá? E aí eu comecei a pedir sinal. O sinal era para todo mundo pagava. A gente tinha uma diminuição menor de pessoas que marcavam e não iam, mas ao longo do tempo eu nem cobro mais sinal hoje em dia, tá? Mas eu tenho esse problema também, tá? De algumas clientes que marcam e não vêm. Mas as clientes que marcam e não vêm são sempre as mesmas, tá? Não são clientes novas, tá bom? Então é importante não generalizar. Mas se você quiser pedir o sinal para desencargo, aí para que você diminua ainda mais o seu prejuízo, é uma boa também. Uma outra coisa que você pode fazer para poder evitar, principalmente a questão das clientes que esquecem, tá? É você mandar lembrete, tá? De horário. Olha, tudo bem, meu amor, a gente tem um encontro marcado hoje às 10 horas e tal, não se esqueça, te espero. E aí você coloca lá o seu endereço e tudo mais. Isso também é uma coisa legal, porque às vezes a cliente está ali na rotina dela, no dia a dia dela, correndo atrás de menino, de criança, de trabalho, de casa, de tudo, e ela acaba esquecendo mesmo, tá? Eu já fiz isso, tá? Eu faço isso geralmente em época de final de ano, porque é uma época que a demanda aumenta bastante e as pessoas acabam ficando mais doidas mesmo, né? Porque é muita informação, é presente de Natal, é ceia de Natal, você vai viajar, você não vai viajar, quem que tá de férias, quem que não tá, as crianças estão em casa. Então eu acabo fazendo isso mais no final do ano do que no restante do ano, porque é mais tranquilo, tá bom? Mas, fora isso, o que eu quero dizer para você sobre essa situação? Primeira delas, não ache que isso é um problema com você, tá? Isso não é sobre você, tá bom? Não generalize, porque, como eu falei, cada caso é um caso. Então, antes de você generalizar, antes de você tirar alguma conclusão, entenda de fato o que aconteceu. Porque às vezes foi só uma coisa pontual mesmo e ela não vai acontecer de novo, tá? E segundo, faça algumas coisas que vai tornar mais leve, porque também não adianta, tipo assim, hoje aconteceu isso comigo hoje, a gente já marcou umas 4 vezes, né? Nos últimos 10 dias ela já marcou umas 4 vezes e não veio as 4 vezes, e hoje, quando ela disse que estava vindo, ela já estava 40 minutos atrasada, e eu perguntei para ela se ela iria vir, ela acabou até me bloqueando. É, mas eu não posso generalizar, né? Eu só avisei a ela que eu não conseguiria, porque na sequência eu tinha uma outra cliente agendada que ela iria trabalhar daqui. Então eu não podia também atrasar o cliente que ia trabalhar e prejudicar a cliente no trabalho dela, porque ela
Já marcou tantas vezes e não veio, eu marquei novamente, não pedi sinal novamente, ela não veio novamente, tá? Mas eu não vou jogar isso para a próxima cliente, porque a próxima cliente não tem nada a ver com isso. Eu também não vou falar assim, ai meu Deus, será que é o meu trabalho? Eu não estou fazendo bem? Não, não tem nada a ver. Então, tenha saúde mental e equilíbrio para entender que não é sobre você. Eu recebo muitas pessoas que eu dou mentoria, principalmente na área da beleza, e elas desistem por conta disso. Por muita gente, e assim, é meia dúzia, tá? De 100 clientes que você tem, 5 vão fazer isso, tá? Não generaliza, tá? Muda a fita. Sabe o que você faz? A cliente que te valoriza, você bota ela lá em cima. Ai, tô maravilhosa, muito obrigada. Cria vínculo com aquelas pessoas que valorizam você, valorizam seu tempo, que estão com você, que sempre vem, que sempre te prestigia, que está com você o tempo todo. Hoje, uma cliente minha me falou uma frase que é muito verdade. É muito melhor você ter 10 clientes fiéis que estão ali com você do que você ter uma enxurrada de pessoas que só falam, que te respeitam e, na verdade, não te ajudam com absolutamente nada. Então, pega sempre o lado positivo das coisas, tá? Eu sei que algumas clientes vão te tirar do eixo, né? Tem algumas pessoas que se passam também, que vão até falar que a culpa é sua, que você tem que, né? Mas se você tiver a disponibilidade de atender uma cliente que vai chegar muito atrasada, atenda normalmente, seja profissional, porque você não vai perder nada com isso, tá bom? Mas não leve para o coração essas coisas, tá bom? Enalteça aquelas pessoas que estão com você, crie alguns hábitos que vão, né, fazer esse problema diminuir um pouco e não diz, ah, mas o importante é você saber que esse tipo de coisa não acontece com você, acontece com muitas pessoas e que isso também não é o fim do mundo, tá? Você não precisa desistir por conta disso, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te dado uma luz, tirado aí um peso das suas costas e que você saiba muito bem como remediar esse tipo de situação e sair sempre por cima e sendo vitorioso, tá bom? Então já sabe. Você já curtiu meu vídeo? Não curtiu? Já dá like aí antes dele acabar. E aquela coisa toda que você já sabe. Compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal. Tem muita coisa legal para subir para esse canal, não só sobre empreendedorismo, mas sobre vida também. Então, já se inscreve, deixa o sininho ativo, porque vai subir muita coisa legal, que eu tenho certeza que vocês vão. Ah, um beijo da sua amiga Dani. Não se esqueça, tá? Quando tiver meio ruimzinho aí, abre o nosso canal, porque sempre vai ter aqui uma luz para você não desistir dos seus sonhos. Um beijo e até a próxima.